Olá! Hoje te convido para poder falar sobre uma coisa que toda mulher busca, toda mulher gostaria. Principalmente essa época do ano, faltando poucas semanas, né? Estamos a 2 meses do Natal, a gente quer entrar em forma. E você já imaginou entrar em forma de forma completamente natural, sem dietas restritivas, sem remédios, respeitando o seu corpo e o seu ritmo? Pois então, com a Ayurveda isso é possível. A Ayurveda é uma ciência védica milenar, assim como o Yoga, veio dos Vedas, lá da Índia, foi trazido, estima-se que entre 5 a 7 mil anos, mas os seus textos escritos têm entre 2 a 3 mil anos. Então, é muito antiga e ela é, apesar de muito antiga, é completamente atual ainda. Porque o Ayurveda, Ayu significa vida, Veda significa ciência, ciência da vida. Foi um estudo feito a partir dos 5 grandes elementos que criou o mundo: água, fogo, terra, éter e ar. E então, a partir desses 5 grandes elementos, os sábios, os Vedas daquela época, eles conseguiram fazer o estudo da fisiologia e da anatomia humana. E a partir daí, consegue-se entender como promover saúde, como ter mais longevidade, como ter um corpo equilibrado, uma mente equilibrada. Então é possível entrar em forma com a Ayurveda seguindo as regras de alimentação do Ayurveda, que são muito simples. Então vamos começar. Primeiro, o Ayurveda tem 4 pilares que a gente deve seguir para a gente promover saúde e evitar doenças. São eles: a nossa alimentação, o nosso sono, uma atividade física que a gente deve fazer e o nosso descanso, nosso silêncio, o nosso momento. Vou falar um pouquinho de cada uma, mas o mais importante aqui agora, o foco, é a gente seguir as regras da alimentação. Porque para a Ayurveda, você emagrecer, entrar em forma e ficar com o corpo como você gostaria de ter, não é a contagem de calorias que interessa, mas é o seu sistema digestivo. O que nós chamamos de Agni, o fogo digestivo, é que interessa. Porque se você conseguir digerir bem um alimento, você vai conseguir metabolizar e, portanto, perder peso. Usar aqueles nutrientes porque necessita, sem deixar acumular. E se você tiver um baixo fogo digestivo, ou seja, um Agni ruim, você pode comer uma folha de alface, ela vai te fazer mal, e você não vai conseguir digerir. Então, o segredo é ativar o Agni, o nosso fogo digestivo. Então, é aí que nós temos que focar, ativar o nosso Agni, eliminar as toxinas, né? Que chamamos de detox, e dentro do Ayurveda as toxinas são chamadas de Ama. Então, a gente elimina, na verdade a gente não elimina, a gente que absorve esse Ama para que ele possa sair através dos nossos excretos, né? Seja pela qualquer parte, pela urina, fezes ou suor, alguma forma nós temos que eliminar esse Ama. A partir do momento que a gente se livra dessas toxinas, então a gente vai buscar o equilíbrio do nosso dosha, que é prevalente, que está desequilibrado em a gente. Porque se você está acima do peso ou abaixo do peso, se você está deprimido ou ansioso, ou se você está doente, ou seja lá com resfriado que seja, qualquer coisa assim, significa que você está com o seu dosha desequilibrado. Então nós temos que buscar este equilíbrio. Vamos às regras da alimentação, e depois eu volto aqui nos doshas, que é um pouquinho mais demorada a conversa. Então, o principal: para o Ayurveda, você só deve comer se você estiver com fome. Não coma se não estiver com fome. Esse é o primeiro ponto. Nós temos a mania, que eu digo é nós brasileiros, nós ocidentais, de levantar, tomar o café da manhã,
da hora do almoço, deu o horário do almoço, independente se a gente está com fome ou não, a gente está comendo, ainda tem uma sobremesa, aí à tarde tem o café da tarde, a gente vai fazer o lanche da tarde, depois ainda, além de beliscar, vem o jantar que a gente come. Então a gente passa comendo o dia todo, porque a gente tem o hábito de comer naqueles horários. E a gente nem se preocupa se a gente está com fome ou não. A gente simplesmente segue o hábito, né? Porque a gente já está acostumado. Mas na realidade nós devemos esperar a fome chegar para a gente comer. Por que você deve esperar ter fome? Porque o sinal da fome é quando o seu Agni está dizendo: pode mandar comida que eu estou pronto para processar. Enquanto você não sente fome, significa que a comida anterior ainda não foi processada. É a mesma coisa de você estar cozinhando um arroz e você já está na segunda água do arroz e chega a visita na sua casa. Aí você resolve colocar mais uma concha de arroz cru naquele arroz que já está metade cozido para aumentar, para dar para servir para as visitas. Mas como que esse arroz vai ficar? Imagina aquele arroz, aquela concha de arroz cru que você acabou de jogar em cima daquele arroz que já está metade cozido. E é isso que a gente faz com a gente. Quando você coloca uma refeição para dentro, sendo que a refeição anterior não foi digerida ainda. Então esse é o primeiro ponto. Esperar a digestão da refeição anterior ser completa para que a gente possa vir para a próxima refeição. A gente vai saber que está completa quando a gente sentir fome. Não é vontade de comer. Temos que diferenciar fome da vontade de comer. Se você tiver dúvida se você está com fome ou com vontade de comer, você toma água. Se a fome passou, era só uma vontade de comer, mas se permanece, é porque realmente é fome. Então você deve se alimentar com alimentos nutritivos. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto que te ajuda muito, uso das especiarias. Canela, gengibre, cardamomo, pimenta do reino, cominho, canela, cravo. Todas essas especiarias nos ajudam muito a ativar o nosso Agni, a melhorar o nosso sistema digestivo e o nosso metabolismo. Então pode usar e abusar das especiarias. O que a gente deve economizar no sal e no açúcar, você aproveite nas especiarias. Outra coisa, ao acordar, se você for seguir o Dinacharya é uma rotina, uma sugestão de rotina diária que o Ayurveda nos recomenda, que é você levantar cedo. Antes de sair da cama, já agradeça pelo aquele dia e peça que Deus esteja com você para que seja um excelente dia. Antes de sair da cama também já se espreguice, alongue todo o seu corpo para já te dar uma grande energia. Então você vai ao banheiro, fazer tudo o que você precisa fazer. Não esqueça que ao escovar os dentes também você deve raspar a língua para tirar todas as toxinas da língua que gera ânima também. Então, a partir daí você vai ainda em jejum e toma uma água morna. Água morna. Essa água morna que você tomar de manhã em jejum vai ajudar a eliminar as toxinas e ativar o nosso Agni, ou seja, o nosso fogo digestivo. A partir daí, você pode fazer os alongamentos, pode fazer yoga, ou vai regar as plantas no jardim, fazer alguma coisa, esperando que a fome venha. Você só vai tomar o seu café da manhã quando a fome chegar. Fome chegou, toma o seu café da manhã. Claro que a gente sempre deve escolher alimentos nutritivos. Para você saber se o alimento é bom ou não é, uma das coisas que a gente pode ver é em relação à validade. Se você vê um alimento que tem uma validade muito longa, você já corta que não é boa coisa, porque alimento bom é aquele que estraga rápido. Então, prefira comprar coisas na feira do que no supermercado. Já é uma grande chance de você acertar nas escolhas. Mas mesmo assim, não significa que tudo que é saudável para uma pessoa seja saudável para todo mundo. Porque cada um é um, cada organismo é um. Então, a gente também não pode fazer como regra geral. Mas aí você se alimenta, toma o café da manhã e aí sim você vai trabalhar, vai fazer as atividades que você tem que fazer. Quando der o horário do almoço, primeiro confirme se você realmente está com fome para você almoçar. Se você não estiver com fome, aguarde a fome chegar. E para você almoçar, coma corretamente também, mas você deve sentar, comer com calma,
Antes de você ingerir aquela comida, é importante que você também agradeça por aquela comida, até mesmo para pedir para que ela seja nutritiva para o seu corpo e faça bem para você, para que não te dê nenhuma azia, nenhuma queimação, não faça mal nenhum. Agradecer, né, pela comida, isso sempre é muito importante. Tanto o Ayurveda quanto o Yoga fala muito sobre a gratidão e sobre o pensamento positivo e as boas vibrações. É interessante ao almoçar, quando você estiver comendo, não intercalar com bebidas, por exemplo, o refrigerante ou o suco gelado. A bebida gelada, ela atrapalha o nosso fogo digestivo, ela atrasa o metabolismo, ela prejudica. Então, se você puder evitar, é ótimo. Mas se você não consegue comer sua refeição sem tomar um líquidozinho, escolha, prefira uma água em temperatura ambiente ou um chazinho morno para acompanhar. Vai ser muito melhor para ajudar na digestão do que uma bebida gelada. E assim você vai ao longo do dia. Se você prestar atenção que você só vai comer quando você estiver com fome, você vai diminuir consideravelmente o número de refeições que você faz ao longo do dia. Só aí você vai perceber que perdeu algumas calorias, portanto já vai começar a emagrecer. Outro fator que você vai estar ingerindo mais especiarias que vai ajudar o metabolismo. Também é aconselhável os chazinhos digestivos, né? Chazinho de erva doce, de cravo, de canela, eles ajudam também muito na nossa digestão. O próprio cafezinho, para quem pode tomar de uma boa. Um chocolate, pedacinho só de chocolate meio amargo também é bacana, também faz bem. E você vai seguindo nessa rotina. Dentro do Ayurveda também nós temos algumas dicas para não... Por exemplo, para você cortar o efeito da lactose do iogurte, você pode pôr um pouquinho de pimenta do reino. Eu tenho esse hábito de fazer o queijo quente, eu ponho o pão na chapa com o queijo dentro e tasco pimenta do reino em cima, fecho e coloco lá e como eu adoro. Fica uma delícia. E ele corta o efeito que o queijo deixa, aquela sensação de peso na gente. A pimenta do reino tira esse efeito. Assim como ela tira do queijo, ela também tira da carne. Comer carne com pimenta também é uma boa. A farinha de trigo você pode também melhorar a questão do glúten usando um pouquinho de farinha de gengibre. Quando você for fazer um bolo ou um pão, uma torta, precisa usar farinha de trigo, põe um pouquinho de farinha de gengibre, só um pouquinho para o sabor não ficar forte, é só mesmo para cortar o efeito do glúten. Então a gente tem algumas dicas, algumas coisas dentro do Ayurveda que nos ajudam, como se fossem antídotos para aquele alimento te cair bem e não te fazer mal. Mas o principal deles para você se alimentar e ter uma boa digestão é o seu Agni estar bem ativo e você, portanto, o uso das especiarias e comer na hora certa é importante para isso. Você comer sentado, você nunca deve comer em pé. Você deve comer com presença. Com presença significa você estar ali presente, prestando atenção na sua comida, saber qual a textura do seu alimento, qual o sabor do seu alimento, qual a temperatura do seu alimento. Às vezes a gente come com tanta pressa que a gente não prestou atenção em nada disso. E é importante que você sinta tenha todas as sensações daquela comida. Você vai ter um prazer muito maior e uma nutrição muito melhor. Então você tem que estar presente. Não coma se estiver com raiva, não coma se estiver bravo, não coma se estiver triste. Porque esses sentimentos de raiva, ira, tristeza, eles fazem com que o nosso sistema digestivo paralise. Então, essa comida não vai nos fazer bem. Vai dar azia, vai dar queimação, ou vai dar uma constipação, vai dar um mal-estar. É melhor você esperar a raiva passar, coma quando você estiver bem. Então, você tem que ter fome, tem que estar bem. Tem que estar com tempo que você deve sentar e comer tranquilamente a sua refeição. Não adianta você buscar todas as verduras orgânicas, as coisas mais saudáveis do mundo, lá do outro lado da cidade, se você vai ter que pegar o carro para dirigir até lá e se estressar no trânsito. Aí quando você vier comer aquele alimento, você vai estar tão estressado para ir daí para volta com aquele trânsito que não adiantou nada essa busca toda. Era melhor você ter aberto um pacote qualquer de biscoito que cairia melhor do que você comer um alimento saudável, mas não estando bem. Então, você estando com a sua alma, com a sua mente tranquila, o alimento também vai ser melhor digerido.
Muito melhor você comer uma coxinha frita, mas com você bem feliz, do que você comer uma saladinha leve de alface com tomate, mas de mau humor. Não vai cair bem. Mas outro engano também que temos é comer uma salada à noite. À noite não é hora de você comer nada frio e nada cru, porque tudo que é frio e tudo que é cru, por mais que tenha pouquíssimas calorias, ele precisa ser digerido, ele precisa ser metabolizado. E à noite não é o melhor horário para o nosso acne trabalhar assim, nesse sentido. Então você deve comer algo que já foi cozido, por exemplo, uma saladinha de legumes cozidos, ok, um caldinho, uma sopinha. E mesmo assim, é interessante você comer até 2 horas antes de você dormir, para você não ir para a cama com a barriga cheia. Aí se você disser, mas eu vou estar com fome, então você toma, antes de dormir, meio copo de leite morno com um pouquinho de açúcar mascavo. Fica gostoso e dá um soninho bom. Para quem gosta, pode tomar o leite normal, para quem não pode, o leite vegetal. Essas são as boas dicas que a gente pode fazer. Você vai ter acordado cedo, portanto, durma cedo também. Dormir cedo é importante, porque durante o sono, nosso organismo também trabalha bastante. E no horário das 22 até 1 da manhã é o horário que o nosso acne está em completo fogo, fazendo todo o metabolismo que a gente comeu durante o dia. Então, se você estiver dormindo, sossegadinho, seu corpo ali paradinho, ele vai poder trabalhar numa boa. E se você estiver acordado, fazendo qualquer coisa, ele vai estar esperando você dormir para que ele possa trabalhar. Então, o interessante é você dormir antes das 10 horas da noite. Não depois da meia-noite, como muita gente faz e acaba tendo uma péssima digestão por causa disso. É interessante também você não tomar muito líquido à noite para não ficar acordando durante a noite para ir ao banheiro fazer xixi. Porque o sono, um bom sono, também te ajuda a ter um bom acne e, portanto, a perder peso. Então, o que o Ayurveda deixa claro é que não interessa as calorias do seu alimento, interessa que você tenha um bom acne, um bom sistema digestivo, para que ele possa metabolizar o que você comer. Se o seu sistema digestivo for bom, se você tiver um acne forte, você pode comer até tijolo que não vai te fazer mal. Mas se você tiver um acne ruim, fraquinho, você pode comer uma gelatina que ela vai te fazer mal. Então a gente tem que cuidar primeiro do nosso acne, do nosso sistema digestivo. Primeiro passo, eliminar as toxinas. Segundo passo, ativar o nosso acne, que é o fogo digestivo. Terceiro passo, escolher os nutrientes mais importantes para a gente, que a gente precisa, os que for ideal, ou seja, comida nutritiva e não exatamente calórica ou menos calórica, mas que nos traga a nutrição necessária. Mas mais importante ainda do que a comida ser nutritiva é o seu humor, é o seu estado emocional no momento de comer. Isso é muito importante, a gente não leva muito em consideração, mas deve ser levado em consideração o estado da nossa mente. Sempre coma com gratidão, com alegria, nunca com tristeza, com mau humor, com raiva ou com ira. Então são recadinhos importantes e interessantes do Ayurveda que faz diferença. E não é só o corpo que entra em forma, a gente equilibra a mente, equilibra as emoções. Também temos o yoga, muitas práticas no yoga que nos ajudam a ativar também o nosso metabolismo. Temos algumas respirações também, nos pranayamas do yoga, que também nos ajuda a ativar também o acne, como é o caso do pranayama da Bhastrika, que é uma respiração forçada que você faz, inspira e expira bem rápido e que movimenta o seu abdômen. Ela energiza, traz um fogo ali para dentro, é fogo no fogo, né? Mais fogo no acne, para poder acender e metabolizar o alimento melhor. Isso é bom fazer durante o dia, não à noite, porque ela atrapalha o sono. E sobre a atividade física é importante também, a gente sempre tem que fazer uma atividade física. Quando você comer, é importante dar alguns passos. Terminou o almoço? Tenta dar 100 passos. Pode ser levinho, devagarinho, não é para você sair correndo, porque ele vai ajudar o seu alimento e chegando onde tem que chegar e ser bem digerido. Então é importante você dar alguns passinhos, dar uma olhada, uma volta assim ao redor de algum lugar. Nunca deite assim que você coma. Se você quer relaxar um pouquinho, você pode encostar, relaxar, mas não deite para não atrapalhar a sua digestão. O que mais que eu posso falar? Atividade física, sempre é bom fazer.
mas não gaste 100% da sua energia. A atividade física, ela deve pegar da gente apenas 50% da nossa energia, não mais do que isso. Porque o interessante da atividade física é fazer com que a gente fique em boa forma, mas que a gente também rejuvenesça. Se você exagerar na atividade física e gastar muita energia, você vai ficar magrinho, porém as suas células vão ter que envelhecer mais, vão cansar mais. E não adianta ficar magrinho se você não vai rejuvenescer junto, é melhor estar rejuvenescido, não é? E se você tem que gastar 50% da sua energia para as atividades físicas, isso me lembrou que também você deve comer apenas 80% da sua fome. Você está com 100% de fome, mas você vai matar só 80%. 20% deixa. Não repita a comida. Por mais gostosa que ela esteja, não repita. Deixa isso lá pro final do ano, na ceia de Natal, que a gente vai fazer, a gente vai aproveitar, a gente vai sair da linha e comer aquelas coisas todas gostosas do final do ano. Que em janeiro a gente corre atrás do prejuízo de novo. Mas agora não é hora de repetir. Lembrar de comer, matar sua fome até 80%, não 100%. Coma só quando estiver com fome. Lembre-se de tomar sempre um chazinho digestivo. Aquele momento que você iria beliscar alguma coisa engordativa, toma um chazinho de gengibre, ou de hortelã, ou de erva doce. Toma um chazinho de canela, que vai te ajudar na digestão e metabolizar bem os alimentos. Escolha os alimentos mais saudáveis possível. Se não der para comer todos os alimentos saudáveis, entenda que mais importante do que isso é o seu estado emocional na hora de comer. Bom, vou ficar por aqui para não estender muito o vídeo, mas quando se fala de Ayurveda, o assunto rende. Namastê!